Olá, gente, tudo bem? Professor Thiago aqui para iniciar o nosso curso de treinamento para o nono ano, nosso curso preparatório para as escolas, para os colégios militares e para as escolas técnicas ao redor do Brasil. Nosso primeiro tópico é conjuntos numéricos e nós vamos iniciar nosso primeiro ponto ali, que é números que são números racionais, né? Antes, nós vamos ter que pegar essa definição aqui e ela vai praticamente direcionar o nosso estudo de números racionais e números irracionais. Os números racionais, obrigatoriamente, eles obedecem à regra da fração geratriz. O que é uma fração geratriz? É uma fração gerada por um número decimal, e um número decimal ele também é gerado se você pegar o numerador e dividir pelo denominador. Para ser número racional, obrigatoriamente você tem que conseguir transformar um número decimal em fração e uma fração em número decimal, certo? É simples isso. Essa regra, no caso, ela é bem simples de ser seguida. Os passos é que a gente vai ter que dar uma atenção especial. Alguns de vocês já sabem fazer esse tipo de cálculo, não se preocupe, isso daqui vai ser bem rápido mesmo. Nós vamos dar atenção para o próximo processo, isso é o que mais vai interessar para a gente, tá bom? Então vamos lá começar. Bom, a gente vai ter que seguir essa regra. Se o nosso número não seguir essa regra, o número decimal gera fração, uma fração gera número decimal, isso não é número racional. O número racional tem que seguir essa regra. Seguindo nossos passos, nós vamos observar os nossos numerais aqui e nós vamos ver o seguinte, vamos repetir o número todo, desconsiderando o zero da esquerda. Por exemplo, aqui, ó, se você fosse repetir o número todo na nossa letra A, ficaria 0,2. Só que esse zero não serve de nada, então você coloca, você repete o número todo. O segundo passo, passa o traço de fração. Terceiro passo, coloca o 1 no denominador. E o quarto passo, você vai contar quantas casas decimais tem o seu número. A quantidade de casas decimais será a quantidade de zeros que completarão o seu denominador. Como nós temos uma casa decimal, nós vamos ter um zero no denominador. O 2 décimos, que é como você lê esse número decimal também, é a fração que gerou esse nosso número decimal. Se você desejar simplificar, simplifique, não tem problema não. 1 sobre 5, né? E se você quiser gerar o seu número decimal de novo, é apenas você precisa fazer a sua divisão ou simplesmente seguir a regrinha lá dos números decimais das frações que apresentam denominadores derivados de 10. 10, 100, 1000 e assim por diante. Vai ter uma aula que nós vamos explicar só isso daí. Vamos lá para a nossa letra B. Seguindo os passos. Repete o número todo, sem a vírgula, né? Passa o traço de fração, que é o segundo passo, coloca o 1 no denominador e a quantidade de casas decimais será a quantidade de zeros do denominador. 1, 2, duas casas decimais, 2 zeros no denominador. Isso daqui seria a nossa fração. Se você desejar voltar para cá, é só dividir 156 por 100 ou aplicar a regra dos denominadores derivados de 10. Vamos para a letra C. Nós temos 2,005 sobre 2,005, nós vamos ter que transformar isso para fração. Repete o número todo, passa o traço de fração, coloca 1 no denominador e a quantidade de casas decimais e a quantidade de zeros do denominador. 1, 2, 3. Está aqui. 1, 2, 3. Isso daqui seria a nossa fração que gerou 2,005. Eu queria que você apertasse um pause e tentasse fazer a letra D. Você fazendo a letra D, se você acertar, simplesmente você entendeu cada um desses processos, né? Essa regra que serve para qualquer número decimal exato, tá, gente? Decimal exato. Aqui nesse caso, nós vamos ter o 3, coloca 1 no denominador, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, pronto, 0, ou 3 sobre 10.000 seria essa nossa primeira parte. Quero que você treine bastante esse procedimento. Esse procedimento, ele não é difícil, mas exige treinamento da sua parte. Você tem que tirar tempo para poder fazer esse treinamento, tá bom? Vamos passar para o nosso segundo caso. Esse foi o nosso primeiro caso, quando decimais exatos viram fração e fração viram decimais exatos. Passando para o nosso segundo caso, nós temos agora o nosso trabalho com decimais periódicos. E os decimais periódicos é o que faz muita gente se confundir, na verdade, né? Os decimais periódicos são esses números que tem uma parte aqui se repetindo. Pode perceber, ó, aqui é o 5 que está se repetindo, aqui é o 48 que está se repetindo, aqui é o 321 que está se repetindo e aqui é o número 2 que está se repetindo. Muita gente acha que esses números específicos aqui, que tem uma parte que se repete,
eles são números irracionais. Isso daí é um erro, tá, gente? Isso daqui são números racionais. Números racionais, eles podem ser transformados para fração e as frações podem ser transformadas para números decimais. Eu quero que você perceba o seguinte: os nossos 5 passos aqui nos nossos números decimais periódicos vão ter que ser seguidos à riscas, porque existem outras maneiras de fazer. Isso daqui é uma maneira simples que eu decidi coletar para a gente, para tentar facilitar a sua vida. Siga os 5 passos que você consegue transformar um número decimal periódico para uma fração. Bora lá. Ah, e detalhe, observa que ele vai seguir a regrinha. É quando decimal vira fração e fração vira decimal. Ele segue aquela regrinha básica, né, que a gente está tendo como base aqui. Se ele não seguir essa regra, decimal para fração e fração para decimal, você não vai considerar esse número como racional. Nesse caso, todos esses que estão aqui são racionais, tá? Vamos lá. Primeiro passo, escrever o número na forma simplificada. O que seria essa forma simplificada? Seria assim, ó, você colocar o tracinho em cima do período, em cima daquele número que se repete ou daqueles números que se repetem. Depois de fazer isso, você vai para o segundo passo. Repete o número todo. Está aqui, ó. Você vai repetir o número todo. 2, 3 e 5. Terceiro passo. Subtrai da parte que não se repete e é aqui que eu quero que você preste atenção. Está vendo esse 2 e 3? Esse 2 e 3 é a parte que não se repete. Essa parte que não se repete ela é importantíssimo para quando a gente for descobrir aí os nossos números, as nossas frações a partir de números decimais periódicos. Como é que vai ficar o denominador nessa parada aqui? Não é tão difícil também não. Você vai passar o traço de fração, que é o quarto passo, né? Quinto passo. No denominador, você vai colocar um 9 para cada número do período e um 0 para cada casa decimal. 9 para cada número do período. Quantos números tem o nosso período? Só um, que é o número 5. Então, você só vai ter um 9 no denominador. Quantas casas decimais tem esse nosso número aqui? Casa decimal é só aquele número que aparece depois da vírgula, tá? E que não se repete. Tá aqui, ó. Só tem um, que é o 3. Então, você tem uma casa decimal. Você vai ter um 0 no denominador. E a nossa fração final vai ficar 5 menos 3, 2. 3 menos 2, 1. O 2 vamos repetir, sobre 90. Essa daqui é a nossa fração geratriz que gerou esse nosso número decimal periódico. Não é difícil de fazer esse procedimento, mas você precisa prestar muita atenção nesses 5 passos. Vamos lá para a nossa letra B, seguindo todos os passos, tá? Você vai escrever o número na forma simplificada. 15,3648 e o período vai ficar em cima do 48, ou seja, esse nosso número tem 2 números no período. Consequentemente, vai ter 2 9 no denominador, né? Vamos para o segundo passo. Repete o número todo. Está ali. 15,3648. Parece número de telefone. Passa o traço de fração. Ou subtrai da parte que não se repete, desculpa. Parte que não se repete está aqui, ó. É o 15,36. Quarto passo. Faz o traço de fração. Quinto passo. Um 9 para cada número do período. Nosso número tem 2 números do período aqui, o 4 e o 8. Então, vai ter o 9 e o 9. E um 0 para cada número da casa decimal. 1, 2. Está aqui. Opa. Aí, ó. E agora a gente faz a subtração de cima e obtemos aqui a nossa fração geratriz. 8 menos 6, 2. 4 menos 3, 1. 6 menos 5, 1. 3 menos 1, 2. O 5 não tem com quem subtrair. O 1 também não. Sobre 9900. Se você desejar confirmar que essa fração realmente é a fração que vai gerar esse nosso número aqui, o que você vai fazer agora? Você vai apertar um pause nesse vídeo e vai dividir 212 por 90, tem que dar esse resultado, e você vai dividir 152.112 por 9.900 e vai ter que dar esse número daqui. Faça isso agora, por favor. Você tem que fazer isso, para depois você continuar fazendo a letra C e a letra D. Isso daqui são frações geratrizes. Um número decimal gera fração e uma fração gera número decimal. E isso identifica a principal característica dos números racionais. Vamos lá para a nossa letra C.
Nossa letra C nós vamos fazer um pouco mais direto, você vai perceber o porquê. Vamos escrever ele na forma simplificada. 00321, período em cima do 3, do 2 e do 1. Observe que a parte que não se repete aqui, ó, é 000, então a gente não vai precisar subtrair por ninguém. Vai ficar assim, ó, 3, 2, 1, menos 000, não precisa. Passa o traço de fração. Nós vamos dar um 9 para cada número do período. Nós temos 3 números no período, 3 noves no denominador. E um 0 para cada casa decimal. Tá aqui, ó. 1, 2. Esses zeros aqui, eles contam como casa decimal. Ou seja, nosso número ficou 321 sobre 9.000, ou sobre 99.900. Essa daqui é a nossa fração geratriz, né? Deixa eu colocar aqui do lado para fazer bem mais organizada. Tá aqui, ó. Novamente, você vai pegar a calculadora aí, ou fazer o cálculo manual, dividindo do 321 por 99.900. E vamos fazer aqui a nossa letra D, que vai ficar o seguinte, escreve na forma simplificada, agora escreve o número todo, né? No caso a gente vai desconsiderar esse zero daqui, passa o traço de fração, e um 9 para cada número do período. Por que não vai ter zero nenhum esse nosso número no denominador? Porque ele não tem casa decimal, ele só tem a parte do período. Então isso daqui seria a nossa fração geratriz. O que eu aconselho você a fazer nesse momento? Eu quero que você aperte um pause nesse vídeo e tente refazer essas daqui todinhas, todas essas 4 questões, tá? Sem olhar aqui no resultado, só olha depois para confirmar. Mas dá essa treinada. Essa primeira parte da nossa aula ela é interessante justamente porque ela envolve uma das características mais importantes dos números racionais. Saber transformar um número para fração e voltar, fazer o processo da volta. Qual é o processo da volta? Divisão. Pega o numerador e divide pelo denominador. Tá bom, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Continue acompanhando as outras aulas sobre esse tópico número 1 de conjuntos numéricos e espero que nós possamos começar com esse vídeo, possamos começar um bom curso que possa ajudar você a entender matemática de uma maneira bem mais simplificada. Esteja preparado para fazer as provas dos colégios militares e das escolas técnicas ao redor do Brasil. Tá bom? Até a próxima videoaula e tchau!